Quantos estão aí? Agora eu vou entrar na palavra. Amém, irmãos? Abre lá sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 17. Nós temos pequenas orações, de Jesus, como por exemplo, quando ele orou lá para que Lázaro ressuscitasse. Mas essa aqui é uma oração que Jesus fez questão de orar diante dos apóstolos, e por isso que ficou registrado, para que nós estejamos conscientes. Olha para mim, irmãos. Aí você pensa, você tem uma única oração para ficar registrada, uma única, que os filhos de Deus, os crentes, vão tomar por base essa oração para o resto da vida. Ou seja, mais de 2000 anos de história, essa é a única oração sua que vai poder ser registrada. Você oraria pelo quê? Porque pelo que, assim os crentes vão se guiar por essa oração sua para o restante da existência da terra. Ok, tá, você tem uma oração, você vai ter que pedir por uma coisa. Tá, pelo que você vai pedir? Eu acho que se fosse nosso tempo, nós pediríamos muitas coisas. Amém, irmãos? Mas como Jesus estava preocupado com o cumprimento do propósito de Deus, olha só a oração do Senhor. 17, verso 1. E Jesus falou assim, levantou os olhos aos céus e disse ao Pai: é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei o teu nome na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que no mundo me destes. Eram teus, tu me deu e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Olha só, Jesus está dizendo, eu já não estou mais no mundo. Olha para mim, embora ele estivesse no mundo ainda, na terra, mas ele já estava indo para a glória, amém? Então ele não vai ficar no mundo, observe. Aí ele vai dizer, mas eles estão no mundo. Observe, eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes. Para quê? Para que sejam um, assim como nós. Olha para mim. Olha que interessante. Porque vou fazer uma oração para Deus me guardar. Aí você vai falar, vai guardar do quê? Vai guardar do mal, do maligno, do diabo. Os irmãos estão aí? Tá, pastor, e o que o diabo está querendo fazer? Segundo a oração de Jesus, o diabo está querendo nos dividir. Porque quando Deus nos guarda, olha só, guarda-os em teu nome, guarda em teu nome aqueles que me deste, para quê? Para que Deus vai me guardar? Para que eu seja um. Então quer dizer que se Deus não me guardar, eu deixo de ser um. Você consegue ver a intenção do diabo por trás disso? Mas olha só, verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome,
Tenho guardado aqueles que tu me destes e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que é o Judas, né? Para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são deste mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Perceba que é o mal que está por trás. Verso 16. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, pelos 11, né? No caso 11, porque o Judas já tinha feito o que não devia fazer. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha para mim. Jesus está dizendo assim, ó. Não estou orando só para esses que estão comigo aqui. Eu estou orando também por aqueles que ainda hão de crer. Ou seja, ele está orando por nós. Tá, e ele está orando pelo quê? Observe. Para que todos sejam um. Diga assim. Jesus está orando para que todos sejam um. Diga assim, por quê? Porque senão o propósito de Deus não vai ser cumprido. Observe. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. E aqui Jesus revela como é que eles são. Eles são três, mas eles são um. Que eles também sejam um em nós. Diga, para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha para mim. Preste atenção. O mundo não crê que Jesus veio à terra quando nós pregamos. O mundo crê que Jesus veio à terra quando nós nos unimos. Quantos estão aí? Pastor, então a pregação não é importante? Não, não é isso. A pregação é muito importante. Nós temos que pregar o evangelho. Os irmãos estão aí? Mas o mundo acredita que Jesus veio à terra não é quando nós falamos, é quando nós unimos. Por isso, tanto desejo do diabo de dividir a igreja. Porque se ele conseguir dividir a igreja, obra concluída. Como eu falei para os irmãos semana passada, um reino dividido não subsistirá. Ou seja, essa, irmão, é a única obra do diabo no nosso meio, enquanto corpo. Qual? Causar divisão. Quantos estão aí? Por quê, pastor? Porque o cumprimento do propósito de Deus passa por vivermos em unidade. Somos muitos, mas somos um. Uma vez que perdemos isso, somos incapazes de expressar Deus ao mundo. Quantos conseguem compreender? Agora olha para mim, presta atenção. Eu quero falar sobre isso também nos próximos domingos, qualquer dia eu vou falar sobre isso. É fácil viver em unidade? Não, irmãos, a gente parece porco espinho. É ou não é? Fica se espinhando o tempo todo. Não é fácil. Não é fácil você viver em comunidade. Não é fácil. Por quê? Porque eu disse para os irmãos, para você viver realmente em unidade, passa por você abrir mão do seu ego, do seu orgulho, aceitar as pessoas, aceitar o erro das pessoas, aceitar as diferenças que existem. E isso não é fácil, mas acredite, é o único caminho para cumprirmos o propósito de Deus. Não tem outro. Então, nós precisamos nos esforçar para viver em unidade. Como assim nos esforçar? Jesus começou dizendo assim, ó, ame o teu próximo como a ti mesmo. O Paulo terminou assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Consegue compreender? Por quê? Porque tem vezes que não dá para amar, irmão. Tem que suportar o irmão. Agora olha para mim. O que eu preciso entender? Cada vez que eu cedo à divisão,
eu estou cedendo ao diabo. Consegue entender? Então, às vezes é melhor engolir um sapo, né, uma tartaruga, um dinossauro, sei lá o que você tem que engolir, e manter a unidade com o irmão. Por quê? Porque aí o mundo crê que de fato Jesus veio à terra. Os irmãos estão aí? Tem uns irmãos que é cheio de não me toque, não me rele. Toca, não me rela, né? Eu estou no meu direito. Irmão, você não entendeu ainda. Quantos estão aí? Observe, vamos lá, olha só. 21, de novo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu, preste atenção nisso aqui. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha para mim. Olha Deus. Jesus, você vai à terra? Vou. Tá. Então eu vou te dar a minha glória. Aí Jesus vem à terra com a glória dele. Amém, irmãos? Aí Jesus chega à terra e faz o quê? Olha, o Pai me deu uma glória, mas eu vou pegar essa glória e vou dar para vocês. Os irmãos estão aí? Olha lá. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Tá, para que Deus me deu essa glória, pastor? Para que sejam um, como nós somos um. Os irmãos estão aí? Posso falar, irmãos? Tem muitas pessoas clamando por um avivamento. O que é o avivamento, pastor? A manifestação da glória de Deus. E aí como é que eles pensam? Bom, a hora que vinha um avivamento, que vinha a glória de Deus, vamos sair pulando, rodando, rodopiando, virando piroleta, gritando, veio a glória. Não. A hora que a glória de Deus realmente manifesta, o resultado é que nós nos tornamos um. Quantos estão aí? Você consegue compreender que a glória que o Pai deu a Jesus e que Ele entregou a nós é para que sejamos um? Porque caso contrário, irmãos, o propósito de Deus não vai se cumprir. E o nosso objetivo é cumprir o propósito de Deus. Então olha para mim. Presta atenção, esse negócio é uma coisa muito séria. Muito séria. Eu sempre, os irmãos sabem que eu sou assim, de natureza eu sou na minha. Né? Eu falo muito aqui porque eu sou o pastor e eu prego. Mas se não fosse aqui, irmão, você não me veria falando. Segundo, eu não gosto de sair de casa. Gosto de ficar em casa. Gosto de fazer o quê? Gosto de ficar em casa. Está fazendo o quê? Nada, fica em casa. Os irmãos estão aí? O pastor gosta de festa? Não gosto. Não gosto. Tá, e o que o senhor faz? Presta atenção. O Senhor tem ministrado ao meu coração há muito tempo. O quê? Não é a questão do que eu gosto, do que eu não gosto. É uma questão de cumprir o propósito de Deus. Então olha para mim. O propósito de Deus na minha vida não passa só por eu ser pastor aqui e ficar pregando para você. O propósito de Deus passa em eu ser um com você. Consegue compreender? Porque senão nós não expressamos Deus. Deus é expresso quando o homem se torna a sua semelhança. Ou seja, embora sejam muitos, são um só. Então, eu abro mão do que eu gosto, eu abro mão do que eu quero, eu abro mão das minhas vontades, que é ficar em casa sozinho. Para quê? Para ser um com os irmãos, para ter comunhão com os irmãos. E olha para mim. Isso não é algo que eu faço passivamente, isso é algo que eu faço ativamente. Ou seja, na maioria das vezes eu tenho que lutar contra mim, para poder ser um com os irmãos. Por quê? Porque para que Jesus nos deu a glória dele? Só tem um objetivo, para que nós sejamos um. Os irmãos estão, pastor, mas eu não gosto de me enturmar. Em outras palavras, está dizendo assim, eu não gosto do propósito de Deus. Consegue compreender? É algo que não é, pastor, a unidade. O que tem unidade? A unidade é a única forma do propósito de Deus ser cumprido, é só isso. Consegue entender? E se você não viver para isso, acredite, o que Jesus disse? Quem não ajunta, espalha. Os irmãos estão aí? Diga assim, quem não ajunta,
espalha. O que isso significa, pastor? Presta atenção, que se você não é um agente de unidade, você já é um agente de divisão. Ah, pastor, mas não, eu estou em cima do muro, pastor. Irmão, não tem muro. Ou o muro pertence ao diabo, né? Já viu aquela historinha? Tá lá um anjo de um lado, um diabinho do outro e o cara no meio do muro. Pula para lá ou pula para cá. E o anjo dizendo, vem para cá, pula para cá. E o diabo quieto, do outro lado. E o cara em cima do muro. Aí o cara falou assim, ô diabo, o anjo está me chamando para ir para lá. Você não vai me chamar para ir para cá? Você não me quer? Aí o diabo falou assim para ele assim, não, é que o muro é meu. Quantos estão aí? No reino de Deus, irmão, o muro já é do diabo. Quantos estão aí? Ah, pastor, eu não me esforço, né, para unir os irmãos. Mas também não atrapalho, eu fico na minha. O muro já é dele, irmão. Quantos estão aí? Então olha para mim. O que eu gostaria? Isso como pastor. Eu gostaria que você fosse ativamente um agente de unidade. Como assim, pastor? Eu sei que tem pessoas que não conseguem abrir a casa para uma célula. Pastor, para mim é muito, compromisso toda semana, é difícil. Mas, irmão, sabe assim, tem um irmão que você nunca conversou na igreja, tem um irmão que está lá no canto que você não sabe quem que é. Faz um café, faz uma janta, chama esse irmão, une os irmãos. Seja um agente de unidade. Porque é assim que nós vamos expressar o Senhor. Como? Sendo a semelhança dele. Somos muitos, mas somos um. Os irmãos estão aí? Acredite, irmão, se você é como eu, você não vai acordar de manhã assim, hoje eu acordei com a vontade de unir os irmãos. Você não acorda assim, irmão. Você acorda assim, poxa vida, vou ter que visitar o irmão hoje. Aí você faz o quê? Sou um agente de unidade. E aí você vai, você faz. Presta atenção, os irmãos estão aí? E olha para mim, no meu caso, pregar é mais fácil. Você entende? Pregar é muito mais fácil. Qual que é a obra que me custa de fato? É a comunhão, essa me custa. Pregar, irmão, eu falo para os irmãos aqui o dia todo, sem problema nenhum. Então observe, quando você é um agente de unidade no corpo de Cristo, você está ajudando a cumprir o propósito de Deus. Detalhe, você verdadeiramente está fazendo a vontade de Deus. Então presta atenção, não é uma coisa que nós temos que fazer assim, aconteceu, se unimos porque se uniu, aconteceu. Não, é algo que nós temos que entender, nós precisamos ser um. Amém, irmãos? Continuando, olha lá, verso de número 23. Vamos ler o 22 e o 23. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha para mim, uma única oração. Jesus, você vai orar para quê? Para a glória manifestar, para o poder vir. O Senhor vai ler, eu já sei, Jesus. Você vai orar para que se levante grandes, megas pregadores sobre a face da terra, para que evangelize. Não. Ele orou para que nós sejamos perfeitos em unidade. Será por quê, irmãos? Olha para mim, posso falar para os irmãos? 100 milhões dos melhores pregadores não conseguem fazer o que a unidade no corpo de Cristo faz. Você consegue compreender isso? Eu sou um bom observador, eu observo tudo. Eu falei para os irmãos aqui semana passada, inclusive ontem, depois eu quero que você, se você tem Instagram, Facebook, você procure lá essa postagem. Ontem, o dono da Avan, o Luciano Hang, fez uma postagem e revelou o segredo dele para tanto avanço e crescimento. Qual que ele colocou? Ele disse assim, na Avan somos uma grande família. Todos somos um. Cada colaborador é importante, todos somos um. Você consegue compreender isso? Presta atenção. Quando o povo se uniu lá em Babel para construir uma torre, Deus disse,
que eles quiserem fazer, eles vão conseguir, porque eles são um. Aí Deus vai lá e divide para que eles não terminem, porque a cidade era maligna. Ou seja, irmãos, a unidade é a chave. Preste atenção. Pastor, quanto a igreja vai crescer? Depende do quanto vamos conseguir ser unidos. É simples. Você consegue entender? Não depende do que eu prego, não depende de quantos pregadores nós temos, depende do quanto unidade vamos ter. E se tiver, quais são as células que avançam e multiplicam? As células que têm unidade, que caminham junto, que não faz só a reunião de célula no meio da semana. São pessoas que decidiram viver juntas. Essas são as células que avançam, que multiplicam. Por quê? Porque a chave é a unidade. Os irmãos estão aí? Diga assim, nós precisamos ser perfeitos em unidade. Amém? E se Jesus orou, irmãos, porque é algo que é possível. Os irmãos estão aí? Então vamos viver felizes para sempre sem nenhum problema? Não, isso não existe, irmão. A gente sempre vai estar se espinhando. Mas quando alguém me espinha, eu vou engolir o sapo para preservar a unidade. Amém? Continuando, olha lá. Verso de número 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Ou seja, o mundo só conhece que Jesus veio à terra quando há unidade. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Olha para mim. Nós precisamos ser um, irmãos. Amém? Pastor, até quando você vai bater nessa tecla? Irmão, até quando for necessário. E eu não tenho problema de voltar aqui domingo que vem e pregar para você a mesma palavra. Porque olha para mim, a questão aqui não é quanto eu sou um bom pregador. A questão aqui é o quanto nós estamos vivendo o Evangelho. Amém, irmãos? O quanto nós estamos vivendo de fato o Evangelho. Então, eu vou assim, toda a ideia que é nova para nós, ela demora para a gente vai ouvindo, falando, ouvindo, e aí a gente vai começando a colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. Então, o Senhor tem falado ao meu coração, irmãos, para insistir nesse assunto. Para continuar falando sobre esse assunto. Pastor, mas não é aquela palavra que é uma revelação. Pois é, irmão, mas nós não estamos atrás da revelação. Nós estamos atrás de viver o Evangelho. Então, eu vi algumas coisinhas acontecendo essa semana sobre essa questão da unidade, mas não está bom ainda. Nós podemos fazer mais, nós podemos unir mais, nós podemos caminhar mais juntos para podermos cumprir o propósito de Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ser agentes de unidade. A pergunta é, o que é que você pode fazer sobre isso? O que está no seu alcance fazer? O que você pode fazer para que o propósito de Deus seja cumprido e nós possamos verdadeiramente, mesmo sendo muitos, ser um? O que eu posso fazer essa semana? O que eu posso fazer ao sair aqui do culto para que de fato essa unidade... Tem irmão que não troca nem mensagem com os irmãos, porque trocar só mensagem já é uma coisa ruim, mas tem irmão que nem mensagem troca. Sabe, de perguntar, como é que tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Estamos juntos? Algo do tipo, ou até aquelas borboletinhas que manda voando, né? Bom dia, não importa, irmãos.
Entendeu? O que você pode fazer para que de fato haja unidade? No que está no seu alcance? Não, pastor, eu decidi viver a minha vida de forma isolada. Você está contra o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus só se cumpre na terra quando nós formos a semelhança dele. Como é que Deus é? Deus é um, mas é comunidade. Vive em três, mas é um. E olha para mim, o que Jesus veio fazer na terra? Fazer a vontade do Pai. É um querendo agradar o outro o tempo todo. E eles vivem uma perfeita unidade. É assim que Ele quer que nós vivamos. Olha para mim. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu creio que Deus nos colocou aqui, nos plantou aqui para uma obra muito grande. E muito relevante. Eu creio nisso. Senhor, quando nos trouxe para cá, nos deu uma visão das águas, né? Das águas que corriam para esse lugar. Deixa eu dizer algo para você. Eu estou entendendo que isso, se cumprir ou não, depende do quanto nós vamos caminhar juntos. Os irmãos estão aí? Você pode ser um agente de unidade. Não fique em cima do muro, irmãos. O muro não nos pertence. Amém?